porque nós agora vamos iniciar o quadro Para Quem Você Dá o Like. Um quadro que já está conhecido aí, o pessoal tem gostado, porque tem aprendido, né? E é bom a gente também ouvir outras pessoas opinarem sobre família, sobre outros assuntos importantes que edificam a nossa vida. E com muita alegria hoje está aqui o nosso pastor presidente, pastor Nilton dos Santos, que veio com a gente participar desse quadro Para Quem Você Dá um Like. Pastor Nilton, cumprimente o pessoal que está em casa ali conectado com a gente assistindo. Com muita alegria, nós queremos cumprimentar todos os nossos irmãos, amigos, todos que estão conectados com esse programa. É um programa que veio para fazer a diferença nos lares, um programa de família, de casais. Continue sempre conectado conosco e também faça propaganda para outros participarem, que sempre vai ter momento de edificação na tua vida. Que bom que você está conectado conosco. Nós tivemos um probleminha no YouTube, parece que no Face ficou tudo certo, né? Continuou. Nós tivemos um problema no YouTube, por isso que a gente recomeçou aqui, tá bom? Mas a gente então vai aí participar agora conosco, pastor Nilton, do quadro Para Quem Você Dá um Like. Pastor Nilton, é bem simples o quadro, né? Não tem muita dificuldade. À medida que o senhor for escolhendo aí o like, o senhor já tira e já diz se dá o like ou se não dá o like. Então pode escolher qualquer um desses joinhas aí e vamos ver o que vai sair aí. O senhor pode ler, vamos lá. Primeiro, olha só. Já começou quente o negócio. Começou aqui. Polêmico? Começou polêmico, meu Jesus. Tem que dar like ou não like, né? Olha, é bem polêmico, mas eu vou dar like. Então leia para o pessoal o que é. Jovens que se casam antes dos 20 anos. Antes dos 20 anos, é polêmico. Essa eu coloquei aí porque é polêmico, né? É polêmico porque sabemos que 20 anos é bem novo ainda, não é normal muitas vezes, nessa época que tem que estudar, tem que fazer faculdade, tudo. Mas os jovens crentes com 18, 19 anos, nós temos muitos jovens na igreja que casaram com 18, 19 anos e são bênçãos. Você foi um. Né? Loucura, casei com 19, mas olha, é uma loucura boa, viu? Então, é claro que o jovem tem que ter um bom alicerce, tem que ter realmente uma boa estrutura emocional, uma estrutura psicológica, tem que ter bom conhecimento da vida dele e também da vida daquele escolheu, né? Para ver se estão preparados para enfrentar o casamento. Mas, por outro lado, os jovens que são tementes a Deus e oraram e buscaram a Deus, vai ser bênção, entende? Por outro lado, nós temos jovens aí que vão ficando 27, 30, 35, 40. Você é contra, pastor? Não, mas muitas vezes ficam dependendo ainda dos pais. E, então tem também os lados negativos de ficar muito tempo na casa dos pais também, né? A Bíblia mesmo diz, não é bom que o homem esteja só. Mas eu vou dar like para aqueles jovens corajosos, mas que são crentes aí e realmente fizeram uma escolha temente ao Senhor. Então, like aí para os jovens que casam, né, antes dos 20 anos, mas como o pastor disse, né, com básico, estrutura, com um amadurecimento, né, para poder viver realmente os princípios do Senhor. Vamos lá, próximo. Pessoas que servem... Vai dar like ou não vai? Primeiro diz, vai dar like ou não vai? Vou dar like. Agora que eu entendi a pergunta. Pessoas que servem voluntariamente uma causa. Eu louvo a Deus por aquelas pessoas voluntárias, né, que servem uma causa, seja essas pessoas evangélicas ou não, que têm um objetivo na vida de servir. Aqui é servir uma causa, servir um próximo, servir uma necessidade, servir um determinado caos que aconteceu no município ou a nível de mundo. Aqui eu admiro muito os Médicos Sem Fronteiras, que a maior parte são até evangélicos.
eles vão de país a países, onde tem guerra, onde tem situações de calamidade, lá estão eles. E há muitas organizações e muitos jovens ou muitas pessoas que se dedicam por uma causa. Realmente eu dou like, porque todos nós precisamos fazer alguma coisa que venha fazer a diferença. Muito bem. No mundo hoje que nós vemos, onde as pessoas só querem fazer alguma coisa, se receber em troca, o pastor Nil está dando like, enfatizando a importância dos voluntários em todas as áreas, seja de igreja, seja ação social, seja missão e assim por diante. Vamos lá? E só ainda um adendo, pastor Lediel, essa semana foi a semana também, não sei qual dia, que era o dia da enfermagem, do enfermeiro, e se eu dou um like é para esse grupo, né? Embora eles trabalhem, ganhem, enfim, mas os enfermeiros, quem tem a profissão na enfermagem, eu dou like sempre para eles, porque eu penso que é um dos trabalhos essenciais, e esse pessoal realmente eu tiro Tira o chapéu e dá o like, né? Tirar o chapéu é um outro cara que imita a gente aqui, mas dá like também para esse pessoal, realmente pessoal da saúde. Um abraço, a nossa homenagem ao pessoal da enfermagem. Isso aqui eu não dou like. Próximo, o pastor Nilton não está dando like. Dislike, então, dislike. Para quem? Pelo alto índice de divórcio por incompatibilidade de gênero. Então, dislike. Para quem? Dislike. O alto índice de divórcio por incompatibilidade de gênero. Porque hoje as pessoas estão nessa onda e qualquer coisa que acontece, não, o que houve que estão querendo separar? A incompatibilidade de gênero. É muito complicado, e o pior, pastor Lediel, que nós estamos vendo alto índice de divórcio, não é entre, muitas vezes, jovens, não. Pessoas que já têm famílias formadas, já têm filhos casados, pessoas que já é de 30, 40 anos de casado querendo se divorciar. Por quê? Incompatibilidade geral. Ficaram 40 anos juntos, 30 anos juntos, depois vem com incompatibilidade. Essa questão de incompatibilidade é uma palavra, uma atitude que não condiz com a realidade de pessoas que se casam, se diz que tem amor. Não existe, a incompatibilidade de gênero é falta, muitas vezes, de paciência, falta de ceder, é falta de diálogo, é falta de compreensão, é falta de os dois se ajustar. Então, quando um não quer se ajustar, não vai, então não tem como dar like para isso. Dislike, então, para o alto índice de divórcio pela incompatibilidade de gênero, até porque o namoro e o noivado serve para isso, para se conhecerem melhor, né? Porque a desculpa desse pessoal é justamente, a gente não se fecha nessa ideia. Quando estava namorando, quando estava noivo e até no começo, parecia tudo um casamento dos sonhos. Depois passou um ano, passou coisa, não, incompatibilidade de gênero. É questão de atitude e também de cumprir com aqueles votos que fizeram diante de um juiz, diante do cartório, diante de famílias, fizeram um voto e tem que cumprir o voto, né? E é claro que muitas pessoas, né, entram no casamento sem entender, eu penso, a importância do casamento para o amadurecimento do ser humano. As pessoas estão casando, não, eu quero casar para ser feliz, mas se casa para amadurecer, porque você vai ter que se negar a si mesmo. A vida a dois exige renúncias. Porque casamento não é se casar para ser feliz. Casamento é casar para fazer a outra pessoa feliz. Se cada um entra no casamento pensando assim, o problema de incompatibilidade é realmente a questão da individualidade das pessoas. É cada um pensando em si, não no outro. Egoísmo. No egoísmo. Se as pessoas casam pensando em fazer o outro feliz, em abençoar o outro, não existe incompatibilidade de gênero. Então, tá bom, vamos para o próximo. Para quem você dá o like. Próximo, vamos ver se o pastor Nilton dá o like ou não dá o like. Não. Dislike também. Dislike. Pergunta se eu dou like ou dislike para a televisão brasileira.
eu vou dar dislike com todas as coisas. A televisão brasileira tem algumas exceções, mas é um produto pernicioso, são muito preconceituosos, são muito tendenciosos, eles seguem uma tendência daquilo que, não sei se os chefes, os donos pensam, então eles seguem aquele caminho. Se eles são contra uma pessoa, a pessoa pode fazer 1001 coisa boa, mas eles sempre vão achar defeitos naquilo. Então eles são preconceituosos. As programações da televisão brasileira, na maior parte, na maioria, uma porcentagem gigantesca, realmente desinformação, não é informação, é desinformação, perniciosos para os nossos filhos, para as crianças, e a estrutura das crianças e dos jovens, o que nós estamos vendo e colhendo, são coisas ruins, porque fico muito tempo vendo a televisão. E quem fica muito tempo vendo as programações da televisão brasileira, pode saber que a vida dele vai também ser estragada, corrompida, ele vai... E conforme as programações que você vê, você sai dali depressivo. Você sai dali achando que vai morrer, pisar na Rússia já vai morrer também. Também, nessa época, né, a desinformação e algo que o nosso pastor tem falado, né, o cuidado com os filhos, a família, né, porque a família tem sido bombardeada, seja nas novelas, nos seriados, em programações televisivas como, né, domingo, que é o dia onde toda a família está em casa. Se você vai pelos canais abertos da nossa televisão brasileira, é só imoralidade, é só indecência, é só lascívia, é tudo que destrói a família. Então, dislike total. A televisão brasileira, ela, em algumas coisas, ela está bem adiantada, mas foi considerada já a pior televisão de programação do mundo. Quer dizer, em questão de coisas que não edificam, que não somam, que só vai dividir e trazer problema para quem fica ligado só na televisão. Então, dislike. Pastor Nilton, dislike para a televisão brasileira, destrói a família. Vamos para o próximo. O próximo, então... Dislike. Isso é polêmico também. Dislike. Não concordo. Líderes cristãos, e aqui são pastores, líderes, pessoas que estão na liderança de algum trabalho, dirigentes de algum segmento, ali um grupo de crentes, enfim, líderes. A pergunta é: líderes cristãos que ficam aconselhando pessoas do sexo oposto pelo celular. Dislike. Não concordo em nenhum tipo de aconselhamento ao sexo oposto por celular. Isso tem sido uma desgraça e tem feito um mal terrível, e muitos líderes têm entrado por caminhos escorregadio, e quem entra em caminho escorregadio vai cair. E isso aqui é um caminho escorregadio. E a pessoa é um caminho perigoso, a pessoa vai cair. Não é aconselhável você, um líder, aconselhar pessoas do sexo oposto por celular. Não. Você vai fazer olhando no olho da pessoa, e muitas vezes até acompanhado da esposa, se for o caso. Um gabinete pastoral. Um gabinete pastoral, porque esse negócio de aconselhamento por celular, isso aqui é um laço do passarinheiro. A pessoa pode ir criando vínculos, expectativas falsas e gerar grandes problemas, né? Vamos lá, então, para o próximo. Vai dar like ou dislike? Vou dar like. Jovens que desejam ir ao campo missionário. Isso aqui tem que dar like. Não existe uma idade, um período melhor na vida do ser humano, de quem está na igreja, nessa fase de juventude, que eles estão com o coração incendiado por missões,
e é realmente um momento especial para eles ir ao campo missionário. Eu louvo a Deus porque a maior parte dos missionários que, quando foram ao campo missionário, eles tomaram essa decisão na juventude. E eu dou like porque realmente, como jovem, se eles deixarem o Espírito Santo permear suas vidas, eles vão ter força, ânimo, motivação, e tem força física também, não só espiritual, para fazer um grande trabalho, se entregar para uma causa, e a causa missionária é algo que realmente deve incendiar o coração dos nossos jovens. E nisso eu tenho uma preocupação, pastor Lediel, que antigamente parece que os jovens se entregavam mais para a obra missionária. E nós estamos, não quer dizer que hoje eles não se entregam, mas antigamente nos cultos missionários, os jovens, a gente via jovens chorando e dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, e colocando-se à disposição para ir ao campo missionário. Hoje parece que primeiro é estudar, não sou contra, tem que estudar. Primeiro é ter uma estrutura financeira melhor, e, enfim, então isso também nos preocupa. Mas eu dou like para aqueles jovens que se entregam e estão à disposição do reino de Deus para ir aos lugares mais diversos possível, para levar as boas novas de Cristo, para proclamar o Evangelho de Jesus. Que Deus possa ter misericórdia das nossas igrejas e que o Espírito Santo tenha liberdade para entrar no coração dos nossos jovens, para incendiá-los com a obra de missões. Que o Brasil, né, se desperte para isso, porque como Blumenau tem o centro de treinamento missionário, poucas igrejas no Brasil, né, têm também oportunizado os jovens de estudar e se prepararem para ir. Mas precisamos ver esse avivamento, né, no meio dos nossos jovens, com esse desejo. Sem dúvida, é claro que o jovem ele não pode só ir sem um apoio, sem uma preparação teológica, preparação emocional, psicológica. Ele tem que começar a dar os frutos na igreja, no departamento onde ele está. Ele precisa dar fruto lá na congregação. Ele precisa realmente mostrar que tem essa chamada. E essa chamada, a chamada é algo muito pessoal. A gente sabe que a chamada é algo pessoal, mas a evidência da chamada, as pessoas vão vendo que ele é uma pessoa chamada, porque é uma pessoa apaixonada, tudo que ele coloca as mãos para fazer, vai para frente, e ele coloca-se à disposição da liderança da igreja. Então, aí a liderança já vai vendo algo diferente nesse jovem. E Deus vai abençoando, e realmente a obra missionária, a obra de Deus aqui na terra, precisa de jovens. E como esse é um programa de família, pastor Nilton, o que o senhor diria para os pais dos jovens? Porque muitas vezes, né, como já aconteceu, né, eu já atendi casos assim, onde o jovem estava com o coração inflamado, mas os pais disseram: não, né, meu filho vai fazer uma faculdade de direito, não quero que ele seja um missionário. Os pais, né, ali segurando então o potencial missionário do filho. Este está sendo um divisor de águas, eu acho, e uma guerra também, porque os jovens, os pais muitas vezes estão mais preocupados que seus filhos jovens sejam mais profissionais em uma profissão, que eu não sou contra, eles têm que estudar, vão ser profissional, mas tem pais que, não, eu não vou entregar meu filho para a obra de missões, para a obra de Deus. A última coisa que ele vai pensar, ou nem pensa, mas a última coisa que ele vai pensar é isso. E até mesmo se o jovem tem uma chamada, os pais desvirtuam. Mas eu quero dizer para todos os pais: os teus filhos são mais de Deus do que teu. E muitos pais que proibiram dos seus filhos se envolver com a obra missionária, se envolver com a obra de Deus, hoje estão chorando lágrimas, porque os filhos foram fazer outra carreira, e também até se desviaram, ou a chama apagou, não querem mais nem saber de igreja. Se realmente seu filho tem desejo de se entregar para uma causa
na obra de Deus, e principalmente missões, você é um privilegiado, pai. Se você tem um filho que é apaixonado pela obra de missões e quer fazer missões, e você tem que ser o maior incentivador dele e não ser travar essa chama, porque a Bíblia diz: não apagueis essa chama, a chama do Espírito de Deus na sua vida. Então, like para os jovens que vão para o campo missionário e para os pais que incentivam. O último, então, like ou dislike. Olha, esse é polêmico também, né? Eu vou dar dislike, não concordo. Pessoas que querem fazer separação total do cristão e a política. Não existe, eu vou dar dislike porque não existe como separar política e cristianismo e ser cristão. É claro que nós precisamos ter muito cuidado, eu sei que é polêmico, mas os grandes estadistas da Bíblia, os grandes homens da Bíblia, como o próprio Davi, Daniel, e Esdras, e Neemias, e tantos outros, foram, José do Egito, foram homens de Deus e foram influentes tremendamente na política. E conseguiram mudar a nação, mudar o rumo de muita coisa pela fé que eles tinham em Deus, e eles eram políticos, eles estavam à frente. Uma das grandes verdades é: se a igreja se calar hoje com respeito à política, ficar neutra, amanhã eles vão calar a igreja. Então nós não temos como nos calar. A igreja não pode ficar a ele, a igreja não pode ficar em cima do muro. A igreja, ela não é política, e nós não podemos realmente deixar a política querer influenciar a igreja, mas a igreja precisa influenciar a política. A igreja é luz e sal, a igreja tem que ser relevante e ela tem que ser fazedor de diferença em todos os lugares. Oxalá que nas câmeras legislativa do Estado, de vereadores, na Câmara Federal, nós pudéssemos ter ali todos evangélicos, ou todos crentes, todos tementes a Deus. Alguns, mas tem alguns que entram na política e se estragam. Até pode ter. Em todo lugar tem pessoas que não deveriam estar lá. Mas porque pisou na bola, ou não está fazendo um papel relevante, nós não podemos colocar todos no mesmo saco e dizer que a política tem estragado aqueles que são crentes. Não, graças a Deus que algumas coisas já aconteceram e até outras coisas não aconteceram, porque ali tem um grupo de políticos crentes que estão fazendo a diferença. Nós louvamos a Deus porque tanto na Câmara Federal como na Câmara Estadual e aqui mesmo na Câmara de Vereadores, nós temos alguns que não deixaram passar algumas coisas que iriam trazer prejuízo à igreja, prejuízo à fé e outras questões morais, não só falando de crente, mas questões morais que querem realmente travar, e há tantas ideias malignas, mas ali tem pessoas que temem a Deus, e eu quero dizer que não tem como separar o cristão da política. O cristão, ele tem que ser um bom político. Agora, nem todos os políticos são cristãos. Ok, então o nosso pastor está dando dislike para aqueles cristãos e aquelas famílias que abominam, né, que se envolvam em algum tipo de política, uma separação total, porque ele está dizendo, né, que nós não podemos concordar com a politicagem, com os erros e com a corrupção, mas a política, o governo de uma cidade, de um estado, de uma nação, nós precisamos se envolver. Como diz nosso pastor, é assim que a igreja vai fazer a diferença. Então, foi muito bom, obrigado pastor Nilton pela participação. Amém. Do quadro Para Quem Você Dá um Like, e nós vamos agora
já dá as respostas. Nós queremos, pastor, que o senhor finalize com uma oração, abençoando a nossa vida, abençoando a vida das famílias que estão ali em casa. Então, nós